Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Schroeder. Quem é você? Fala pra galera aí. Meu nome é Pedro Vitor, sou empresário aqui nos Estados Unidos e desde 2006 eu sou empreendedor aqui nos Estados Unidos. Abri minha empresa em 2006 e desde 2006 a gente desenvolve negócios, né? Calma aí que nós já vamos falar dos negócios. Importante é dizer pra galera que, para as pessoas que estão acompanhando, que o intuito desse vídeo aqui é falar sobre... A gente pede até desculpas porque era para ter sido uma live, mas o Instagram bloqueou, não deixou a gente fazer live, nem no meu, nem no do Pedro, nem no da GTS, talvez até algum problema com o Instagram. Mas então a gente resolveu gravar um vídeo com o mesmo tema, que é a mentalidade milionária, né? Uhum. O quanto as pessoas precisam ter essa mentalidade. Você é um cara que... quantos anos você está aqui? 25. 25 anos nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, para quem não conhece o Pedro é de Portugal, né? Então são 25 anos e já muitos anos empreendendo. Vamos começar a falar um pouquinho dessa questão da mentalidade, né? Quando você chegou aqui, há 25 anos atrás, você já tinha alguma mentalidade de empreender ou isso veio depois? Sim, eu já tinha um desejo, né, de ter o meu próprio negócio, porém nenhum conhecimento de gestão, assim, eu nem imaginava o tão longe que eu poderia chegar, não é? E o mais importante foi com o processo e o crescimento, eu começar a perceber que as pessoas que empreendem não têm só uma fonte de renda, eles têm várias fontes de renda. Ou seja, os empresários que vivem só da força do braço não chegam muito longe, elas têm uma limitação. E a minha ambição e o meu desejo de crescer como empresário me fez observar que havia várias maneiras de crescer profissionalmente. Mas você chegou aqui e você foi trabalhar para alguém, é isso? Sim, trabalhei para o meu pai 5 anos. 5 anos, para depois começar seu negócio. Legal. E começando o negócio, qual que foi o primeiro negócio? Foi um açougue, né? Um açougue. O Pedro é da área da carne, né? O homem das carnes aqui nos Estados Unidos. E aí você montando esse açougue, óbvio, não é fácil empreender, comércio também não é fácil, aquelas dificuldades do dia a dia, do cotidiano. E quando depois que você abriu o primeiro negócio, quando que você percebeu que a sua mentalidade tinha mudado, assim? Como que foi essa questão de expandir? Porque hoje você tem uma rede de supermercados, né? Está expandindo. Sim. À medida que eu vi o meu negócio crescer e via a minha logística ser limitada para absorver o meu crescimento, eu tive que buscar financiamento para poder ampliar, principalmente a logística, num lugar maior, buscar financiamentos e... Ou seja, tomar risco, né? Tomar risco, assumir risco para poder expandir. E aí eu vi que os próprios bancos, né, nos incentivam a olhar para o negócio com uma forma mais profissional de gestão, certo? Então, quando eu me aprofundei mais na gestão, eu vi que o meu negócio tinha um potencial ainda maior de crescer. E depois eu comecei a entender que as grandes empresas também investiam no mercado financeiro. Elas não tinham só um recurso para gerar renda. Não era só a margem dos produtos que eram vendidos que as empresas lucravam. E, por incrível que pareça, muitas empresas nos Estados Unidos, o que elas vendem e o que elas fazem de transação, né, a margem é muito pequena. Só que elas capitalizam, elas pegam aquele capital e investem no mercado financeiro. Então o lucro líquido
de muitas empresas vem do mercado financeiro. Sim. A compra e a venda são apenas um instrumento para que o capital seja coletado e esse capital coletado seja aplicado em fundos, em estratégias financeiras, e a liquidez desses investimentos, quando voltam, ela realmente é acaba potencializando o negócio também em si, né? Os negócios. Sim. Legal, porque esse comentário que você fez disso não é uma prática comum no Brasil, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, são pouquíssimas as empresas que têm a oportunidade de pegar, tomar crédito assim e conseguir fazer algum investimento no mercado financeiro. Tem que ser muito grande para isso, né? Uma empresa pequena não consegue fazer isso lá, né? Isso mostra um pouco da mentalidade que é aqui nos Estados Unidos, né? Uma mentalidade diferente. Eu conheço empresas que... E foi isso que despertou o meu interesse no mercado financeiro. Porque no mundo da carne, por exemplo, eu entendia como é que esse cara, ganhando 5 centavos por libra, tem uma empresa desse tamanho. Ou 10 centavos. É um lucro ridículo. Não faz sentido. Uhum. Só que eu descobrindo, tentando puxar informação, eles têm um office que opera dentro da empresa. O capital de giro da própria empresa, seja em futures ou seja em options, aquele day trade que é feito ali diário, é onde eles fazem uma fortuna, realmente. Isso é legal porque você consegue fazer... render o dinheiro que muitas vezes vai ficar parado no caixa, né? Muitas vezes fica parado ali um valor, e você consegue fazer uma rentabilidade muito interessante em cima de, às vezes, como você disse, até maior do que o próprio produto da empresa, né? Sim, porque principalmente empresas de wholesale, de atacado, tem uma margem tão baixa, que é ali nos 5%, 7% líquido, que o que eles transatam em operações de day trade é uma porcentagem assim, muito maior. Muito maior. Legal. É importante a gente passar isso para as pessoas, para essa visão, porque a mentalidade do americano ela é muito diferente da do brasileiro. Sabe quantos % da população brasileira investe em bolsa de valores ou mercado financeiro? 5% aproximadamente. E aqui nos Estados Unidos isso ultrapassa 60%. Olha, isso é o quê? Mentalidade. Né? Por quê? Porque o brasileiro tem a mentalidade mais retrógrada de que não, bolsa de valores é cassino, não sabe, ou até por falta de educação mesmo, Sim, falta de conhecimento, de entender, né? E a parte de investimento financeiro mesmo, a gente tem acompanhado, né? A gente tá, agora que a gente já falar da GTS um pouquinho, mas agora que a GTS está aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto a quantidade de pessoas que procuram, né? Algumas pessoas essa semana vêm procurando, vocês operam capital de terceiros, como funciona isso e tal, e aí eu tenho explicado para as pessoas como isso funciona. Mas antes da gente chegar na parte da GTS dos produtos, então você teve o seu primeiro açougue, buscou crédito e tomou risco para expandir, né? Essa expansão, vamos falar um pouquinho da mentalidade dessa expansão. O que te fez acreditar que você conseguiria abrir mais unidades, expandir, abrir a distribuidora, que eu não sei quanto tempo depois? Porque assim, uma coisa é você quebrar no seu país, né? Você tá lá no seu país que você nasceu, que você conhece todo mundo, você quebrou, você dá um jeito de se virar. Outra coisa é você vir para os Estados Unidos e quebrar aqui, né? Como que foi essa mentalidade? Assim, o quebrar, para mim, nunca foi opção. Nunca foi sequer hipótese. A questão de mentalidade, eu penso que passa primeiro em acreditar no que você faz, que vai dar certo. É um pensamento positivo, é você ter uma visão estratégica, uma visão de crescimento. Passa você não ser travado na sua própria mente. Porque se você coloca na sua cabeça, vai dar errado. Não, isso não é para mim. Eu não estou em capacidade de empreender. Esse trem de investimento
é coisa para os outros, não é para mim. Para mim eu tenho que ser tudo no braço. Todas essas situações vão te travando, vão cortando as suas oportunidades. Porque você já está se sabotando, essa é a palavra. A pessoa já se sabota. Então, isso para mim nunca foi opção. Aquilo que fez a diferença na minha carreira de empresário foi quando eu larguei o controle. O que significa largar o controle? Foi quando eu deixei de ser eu a colocar a mão em todas as coisas. Tá. E aí quando eu comecei a delegar, colocar processos de controle para que o negócio pudesse andar cada vez mais sem que eu estivesse presente. Foi aí que me possibilitou, com o tempo, de uma loja para duas, de duas para três e por aí fora, né? Hoje a nossa distribuição de carne, por exemplo, que já está em 10 estados, eu também consegui fazer com que ela fosse autônoma. Ou seja, eu tenho certeza que a visão de um empresário que cresce tem que ser uma visão escalável. Então, se você analisar como que os milionários eles pensam, eles não investem num projeto que toma o tempo deles, que não seja escalável, que eles tenham dor de cabeça, que eles tenham que perder horas e horas do seu tempo. É tudo ao contrário. Eles não querem perder tempo, eles querem um alto retorno e tem que ser um business escalável. Então, quando essa mentalidade começa a ser entendida, como que os milionários pensam, faz sentido outras opções de renda. Porque aí você começa a observar. Há outras oportunidades no mercado. E aí, qual é o principal objetivo? É que as fontes de renda adicionais elas possam cobrir toda a sua despesa pessoal e sobrar dinheiro. E aí a sua principal fonte de renda, ela é absorvida totalmente como um lucro líquido. E aí você multiplica. Legal. Então, pensando dessa forma, é que veio a GTS na sua vida. Veio a GTS. Até uma curiosidade, pessoal, que eu vou compartilhar com vocês. Foi através de uma campanha de marketing que eu fiz, o Pedro viu um anúncio, gostou, falou que legal esse produto, a gente fez uma reunião, falou, cara, você tem que trazer isso para cá, não tem muito disso aqui, a gente vai ganhar espaço, é um negócio escalável. Eu falei, bom, isso eu sei, porque aqui no Brasil já funciona muito bem. Aí eu pensei, se no Brasil funciona bem, imagina nos Estados Unidos. Foi quando a gente tomou a decisão de trazer o negócio para cá, né? De montar uma empresa aqui e poder trazer os nossos produtos para cá. Então foi pensando numa diversificação de renda, numa nova fonte de renda que você investiu. Exato. E eu vi o que o Rafa faz ao vivo, tem que ser um cara que tem muito controle emocional, tem que ser muito bom naquilo que ele faz. E isso foi fruto de muito trabalho, tenho certeza que, assim como eu na área que eu sou expert, você na área que você é expert, foram vários anos de luta, de aprendizado, de crescimento tanto pessoal, emocional, sim, né? Sim. Para você estar tomando decisões atrás da tela, né? E aí que surgiu, né, esse projeto, né? Que após a gente se reunir, a gente sondar o background de um do outro, né? Eu sondou o meu background, eu sondei o dele. A gente viu que realmente são pessoas sérias, né? Que podiam fazer a diferença, né? Porque além de ganhar dinheiro, tem também o propósito, né? Qual é o propósito? Eu podia contratar eles só para administrar parte dos meus fundos, do meu dinheiro, mas a gente tem um propósito também de eu já ajudar pessoas, né? De criar essa máquina que vai ser a GTS. Eu vejo a GTS como uma máquina de fazer dinheiro em vários aspectos com várias opções de fonte de renda, em que o empresário ele vai ter a oportunidade de colocar essa máquina como um círculo a funcionar.
que um produto pode passar para o outro passar para o outro, passar para o outro, e com um período relativamente curto, você ter uma fonte de renda incalculável. Legal, falando em fonte de renda, para o pessoal que não sabe, já começou, né? A gente já tem cliente, já está rodando. Exato. E o cliente que começou o mês passado, por exemplo, ele fechou o mês com mais de 20% de rentabilidade. Ou seja, aqui nos Estados Unidos, uma renda fixa, ela paga em torno de 4,5% ao ano. A pessoa que investiu em um mês com a gente, 20% num mês. É algo que parece até... uma das objeções que a gente tem na hora de vender o produto, né, o pessoal do comercial tem essa dificuldade, a pessoa fala, é bom demais para ser verdade. É a realidade, o histórico está aqui, é assim que funciona. Né? Óbvio que tem risco, é óbvio que a gente sabe controlar esse risco muito bem, né? Mas é uma realidade absurda. Hoje, com 10 mil reais, você fazer 10 mil dólares, você fazer 2 mil dólares de rentabilidade no mês é surreal, né? Exato, porque imagina o que 10 mil dólares vai estar fazendo na sua conta bancária. Nada. Nada. Vai render o que no mês? Vai render centavos. Olha o que os investidores fazem para vir para os Estados Unidos. Eles colocam, às vezes, 100 mil, 200 mil dólares num imóvel. Até eles receberem só o que eles investiram em pagamento de renda, sim, quanto que é o tempo que eles vão esperar, não é? Não estou dizendo que seja exato. Um até negócio porque ruim. O mercado imobiliário, o real estate, é o mercado que mais formou bilionários no mundo. Exatamente. É muito grande, né? Exatamente. Mas é aquilo, não é uma fonte de renda rápida. Exatamente. Pelo contrário, ela é demorada. Né? Eu gosto muito do real estate, eu tenho até alguns projetos de real estate, mas para quem está começando a investir, o que a gente apresenta aqui, através da GTS, é algo que vai te levar muito mais rápido. Vamos falar, vamos abrir um pouquinho para o pessoal. Então, pessoal, para a gente resumir o enredo até aqui, o Pedro é empresário nos Estados Unidos, enxergou um potencial de trazer a GTS para cá, chegamos num acordo, ele fez um investimento de falar, tá aqui, eu ponho meu dinheiro nesse negócio porque eu sei que é um negócio que além de eu prosperar, da gente ganhar, eu também vou poder abençoar as pessoas e ajudar as pessoas, né? E aqui estamos, né? Então, para falar um pouco do que é a GTS para vocês, pessoal, a GTS é uma empresa que não é uma empresa de investimento, é importante você saber disso. Nós somos uma empresa com especialidade em trading. A nossa especialidade é mercado financeiro, porém a gente não pega o seu dinheiro. Você não vai depositar o seu dinheiro para mim ou para o Pedro ou para a empresa. O dinheiro fica na sua conta. A gente usa a tecnologia ao nosso favor. Ou seja, eu consigo hoje operar uma única conta que replica resultados para centenas e milhares de pessoas. Por quê? Tecnologia, AI, que está muito forte. Hoje a gente tem muita ferramenta, né, para isso. E até a gente fala isso. Não coloque o seu dinheiro na mão de ninguém para operar. Eu dou o dinheiro aqui para fulano de tal, ele opera para mim. Isso não existe, isso é proibido, isso é ilegal, isso dá cadeia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso dá cadeia. Por quê? Porque não funciona assim as coisas. Você pode fazer as coisas do jeito certo e deixando o teu cliente confortável e com dinheiro sob controle dele, que é o que a gente faz. Exato. Então o dinheiro fica na sua conta, a gente opera na nossa conta, replica para sua conta, você saca quando você quiser, você pausa quando você quiser, você tira o lucro quando você quiser, você aumenta teu capital quando você quiser. Então é uma flexibilidade muito grande para o cliente, né? Porque assim, como que eu ia colocar a minha reputação, o meu nome, minha carreira, meus anos dos Estados Unidos numa coisa que não fosse Exato. legítima, real, ou não fosse séria. Então é importante as pessoas entenderem que o que a gente faz aqui é uma coisa 100% legal. Ou seja, a gente estamos vendendo uma tecnologia. Esse produto do copy trading é um produto tecnológico. Sim. É uma tecnologia em que é replicada na sua conta
de futures, esse resultado que o Rafa tem vindo a fazer. E desse resultado, tem outras parcerias que estão se desenhando, né? Se desenhando, né? Trazendo. Vamos falar um pouco dos produtos que a gente tem na GTS hoje, que já está pronto, que a gente já tem. Então a gente tem o Copy Trading, que é o nosso serviço mais premium hoje, que gera rentabilidade na conta dos clientes. Nós temos o Academy, que é o nosso educacional, onde a pessoa que quer aprender a operar, eu quero me tornar profissional, né? A gente tem tanto pessoas que investem com a gente no Copy Trading, mas que também estudam, e tem pessoas que falam, não, eu quero aprender sozinho. A gente também tem a parte educacional, de ensinar. Só no Brasil nós formamos mais de 12 mil alunos, né, de 2019 para cá. Então foi um grande sucesso a parte educacional no Brasil. E a gente está trazendo isso para cá também. Então, a parte de educacional, a parte de copy trading, nós temos o advisor, que é a parte de assessoria financeira. Então, a pessoa que tem lá, tem um capital, 10 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, 1 milhão, não importa o valor do capital. Eu quero montar uma carteira de investimentos. A gente também consegue assessorar para montar essa carteira de investimentos, né? Que é um produto bem importante que a gente tem hoje. Agora, no futuro próximo, está entrando a parte de options também, que vai ser mais uma opção de investimento, de sistema de copy trading, só que com options. A gente tem a parte de criação de lojas e-commerce virtual para gerar renda também para os clientes, que também está entrando agora. Ou seja, é uma gama de produtos que estão entrando e que a gente consegue, o único objetivo, você ter uma renda extra. Porque, como o Pedro disse no começo, nenhum milionário fica milionário com uma única fonte de renda, né? Ele pode até ficar com uma fonte de renda, mas ele vai buscar diversificar para poder certeza. ter um ditado no Brasil que é onde pinga não seca, né? Então, se tem um pouquinho entrando de um lugar... E deixa eu puxar aqui uma realidade que foi bem próxima que nós vivemos. Pensem na pandemia, por exemplo. Quantas pessoas quebraram? Quantas pessoas? Quantos empresários? Quantas empresas quebraram? E de uma hora para outra, porque muitos só tinham uma fonte de renda, Sim. ficaram privados da sua estabilidade financeira, pessoas a passarem dificuldade, Sim. de porem comida na sua mesa. E sabe uma informação legal? A época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida no mercado financeiro foi na pandemia. Porque o mercado proporcionou muita possibilidade, muita volatilidade, muito dinheiro na mesa, muito dinheiro. Então, e aí, porque o mercado financeiro que a gente opera, ele não é um mercado financeiro que fica parado esperando que sobe. É isso que as pessoas não entendem. O que o Rafael faz, não importa se o mercado sobe, se o mercado desce, é uma operação diária. Ela é uma transação que é feita... Às vezes não dura nem um minuto. Às vezes não dura nem um minuto. É importante falar isso, pessoal, porque a gente não depende, por exemplo, você escuta falar no jornal, a bolsa está caindo, não importa pra gente não muda nada se a bolsa está caindo. A gente consegue ganhar com a bolsa caindo, com a bolsa subindo. Não tem relação com o day trading, justamente por isso. O day trading é a oscilação dentro do mesmo dia. Todo dia, a hora que eu vou dormir, eu ponho minha cabeça no travesseiro tranquilo, eu não estou posicionado em nenhuma ação. Se Exato. O Trump entrou em guerra comercial com a China, se aconteceu alguma coisa, não importa para mim, porque a minha operação ela é no day trading, não posicionado. Então, quando a pessoa não tem um conhecimento, ela acha assim, nossa, isso aí é arriscado, porque ela não conhece. Então, assim, o que, que a gente fala? Vamos falar de risco. Arriscado é você trabalhar a vida inteira para os outros e se aposentar sem ter nada. Isso que é arriscado. Arriscado é você depender do governo para ter um auxílio e um sustento. Isso que é arriscado. Exato. Com certeza. Isso que é risco, né, de verdade. O nosso produto, é lógico, tem risco, mas é um risco de você calculado. Exato, e um risco de... as pessoas me perguntam, hoje mesmo eu fiz uma reunião com um cara, gostou, eu quero investir. Qual que é o risco de eu perder todo o dinheiro? Eu falei, é zero. Contratualmente é zero, você nunca vai perder todo o seu dinheiro. Está no contrato. A gente tem, se acontecer de pegar um período ruim e você perder X% do teu capital, aí a gente vai parar e vai conversar se você quer continuar ou não.
Não existe essa possibilidade de um dia perder tudo, de um dia perder 40%, 50%, entendeu? E a gente recomenda, assim, os nossos seguidores e potenciais clientes, amigos que vão assistir, olha esse projeto como uma coisa mensal. Você vai olhar mensalmente o seu resultado. Você vai se surpreender. É isso. Não fica ali tentando ver diariamente, controla essa ansiedade. Vê como um investimento mensal que você vai ver e vai ver, quanto foi esse mês? Uhum. A gente até está trabalhando aqui, a gente criar um reporte para o cliente, sim, né? Sim. De, olha aqui o seu resultado, né? Porque essa é a beleza de uma fonte de renda extra. É você deixar quem sabe fazer, o expert que está por trás desse negócio fazer. Eu não sou expert em operar. Ele é o expert. O que eu sou expert? Em carne, em supermercado, em negócio. Eu sou visionário, eu sei ver uma oportunidade, eu sei onde tem uma possibilidade de negócio que vai dar certo, eu sei analisar. Mas a gente tem que trabalhar com quem é expert naquilo que faz. E o Rafa é um expert. Eu já tenho provas dadas aqui. O historial dele fala por ele mesmo, reconhecido em corretoras. Cara, isso não é qualquer pessoa que está aqui com a gente. Então, vocês têm o privilégio, a honra de conhecer essa pessoa aqui, porque realmente é um cara que faz ao vivo. Se você se tornar nosso cliente, se quiser aprender a fazer o trade, como é que funciona, você vai ver, cara, um cara com uma maturidade, uma calma. Se não se deixa influenciar, eu faz ali, deu errado, passa para o próximo trade. E em 20 dias, Rafa, os últimos 20 dias, 2 negativos. 2 dias negativos. Que é isso, Rafa? E muita gente, hoje mesmo foi um dia legal de mostrar pra galera. Hoje foi um dia que a gente começou perdendo. Primeira operação a gente tomou stop. E aí muita gente se abala com isso. E eu falo pro pessoal, gente, é normal, calma, tá tudo bem. O que aconteceu? A gente entrou numa outra operação, recuperou uma parte, entrou numa outra operação, o mercado fez exatamente o que tinha que fazer, a gente fechou o dia positivo. Então, eu também não sou assim desde que eu comecei não, tá? Isso aqui no começo também era loucura, fazia um monte de porcaria, fazia besteira, mas esses 10 anos fazendo isso todo dia me trouxe até aqui, e a gente consegue proporcionar isso para os clientes. Exato. Então, enquanto você pode querer aprender com a gente, pode, deve, mas não vai ser do dia para noite que você vai ganhar dinheiro sozinho. Mas é importante você falar isso porque assim, se você pode ter um trader profissional fazendo para você, por que você vai perder o seu tempo e talvez o seu dinheiro? Porque eu estive desse lado e eu perdi muito dinheiro querendo aprender, querendo fazer, porque é um trabalho emocional. Sim. É um trabalho que você tem que ter técnica, você tem que saber analisar, você tem que saber entender como é que é as regras do mercado, por que a ação está descendo, por que a ação está subindo. Uhum. Então, por isso que eu falei, eu tenho que estar junto com quem sabe, eu tenho que aprender com quem sabe. Nossa, não é verdade? Então, assim, para que você vai querer fazer uma coisa que o Rafa tem mais de 10 anos que... eu falo muito isso pra galera, eu falo, se você quer aprender, você tem que colocar isso como propósito de vida. Você tem que colocar isso como profissão. Eu quero me tornar profissional, ok. Agora, para tirar renda extra rápida do mercado, não é fácil. Né? Não é fácil. O copy trade é um caminho muito mais curto. Né? Como eu disse, quem investiu o mês passado já fez uma rentabilidade muito alta. Teve até uma pessoa que falou, Rafa, isso aqui é impressionante. A vontade que a gente tem é de pegar todo o dinheiro que tem e colocar lá. E a gente fala, não faça isso também. Porque não é isso, é diversificação. Entendeu? Tá ganhando dinheiro com esse produto, vamos colocar em outra coisa. Eu te ajudo. A gente chama os especialistas da equipe, da empresa, vamos diversificar a renda. Porque é isso. Você tem um pouco que vem daqui, um pouco que vem daqui, um pouco que vem de lá, e a gente consegue fazer uma múltipla fonte de renda, né? Tem um trader que é um dos maiores traders do mundo, o Oliver Velez. Uhum. Ele demorou 6 anos para começar a ter resultado. Uhum. Eu quase perdeu tudo que ele tinha. Hoje é um dos maiores traders do mundo, mas eu teve 6 anos. Ele foi muito resiliente.
que quase perdeu Foi tudo. no meu 13º mês que eu fiquei positivo. Eu levei 1 ano e 1 mês para conseguir... primeiro, a gente no mercado começa com a fase perdedora, depois você vira empatador, depois você vira ganhador. Para eu virar ganhador consistente foram 13 meses. E já foi muito difícil. Imagina ficar 6 anos apanhando do mercado. 6 anos apanhando. E é isso, a gente está aqui para encurtar esse caminho, para trazer possibilidade. Às vezes você que está assistindo tem um filho novo, ao invés de você ficar planejando um monte de faculdade, um monte de... Bota esse menino para estudar mercado financeiro. É o futuro, é o futuro. Se tem 2 fontes do futuro, né? Que na verdade já é o presente, mas que essa geração vai ganhar muito dinheiro. É mercado financeiro e tecnologia. Hoje, as corretoras precisam de pessoas que entendam de mercado financeiro e que entendam de AI. E não tem. E nós na GTS já temos uma pessoa que também vai dar assessoria de AI para os nossos clientes. Sim. Então, assim, tem muita coisa. Igual eu falei, vai ser uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de rentabilizar. É isso. De trazer fonte de renda para as pessoas. Fontes de renda. Para o vídeo não ficar muito longo também, vamos então deixar aqui, eu vou subir esse vídeo para o YouTube, vai estar disponível no YouTube eternamente esse vídeo. Vou deixar aqui embaixo o meu contato, se você quiser conversar diretamente comigo, deixar o contato do Pedro também, deixar o contato do nosso time comercial. Eu acho que é importante a gente ir para esse encerramento do vídeo, deixando claro para as pessoas que é só chamar, conversar, perguntar, não tenha medo de perguntar, tirar dúvida não ofende, pode perguntar que a gente está aqui, né? E também a questão de não tenha medo de falar com a gente, porque a gente está aqui para isso. A gente tem o Giuseppe, tem o Rafa, tem eu, se quiserem me contactar. E você pode começar com a sua realidade. Olha, eu tenho esse dinheiro que eu posso investir, tudo a gente vai achar o melhor produto. A gente orienta isso, né? A gente vai achar o melhor produto para você. Sim. Se você tem mais recurso e você quer fazer essa máquina girar rápido, isso é possível. A gente vai te ajudar a fazer essa máquina girar rápido, né? Então, assim, não tenha medo de fazer perguntas e a gente está aqui para realmente esse serviço, prestar esse serviço à comunidade. E também volta à pandemia. Se a sua fonte de renda te faltar, quantas fontes de renda você tem? A sua principal, né? Se a sua fonte de renda principal hoje quebrar, você continua com o seu padrão de vida que você tem hoje? Essa é a pergunta, né? E o que você vai fazer sem essa fonte de renda única que você tem? Vale ou não a pena você parar para pensar que uma fonte de renda extra, 2, 3, 4, escaláveis, que você não tenha que consumir seu tempo e colocar na mão de experts. Isso. Que sabem o que estão fazendo, que vão gerar renda para você. Vale ou não vale a pena? É isso. Essa é a pergunta que eu deixo para você. E estamos aqui para te ajudar, realmente. Eu volto a dizer, se fosse somente para mim, para os meus interesses, só contratar ele e fazer o que eu já faço seria suficiente. Mas realmente nós temos um propósito de transbordar na vida das pessoas, de melhorar, ajudar a melhorar a vida das pessoas com liberdade financeira. E também a gente vai dar mentorias também de como esta. Como que o milionário pensa? Ele não pensa só nele. Ele pensa também em gerar trabalho, abençoar famílias com recursos, né? Crescer e contribuir. Não somente crescer pessoalmente, profissionalmente, mas também contribuir para a sociedade. E eu mesmo tenho uma fundação que a gente ajuda pessoas necessitadas. Então eu não trabalho só para os meus interesses, eu também me dedico aos menos necessitados, aos necessitados, né? E também
a levar, como cristão, a palavra de Deus e a evangelização por lugares onde pouca gente quer ir. Então a gente financia projetos de evangelização para que Jesus seja pregado, levado o seu nome por vários cantos onde não iria chegar se não houvesse alguém que financiasse os missionários, financiasse as obras a chegar nesses lugares. Então é um incentivo que eu faço também a todos aqueles que são empresários que vão ver esse vídeo. Não pensem só em vocês, pensem também que o crescimento profissional, onde vocês podem chegar, possam contribuir também para chegar na vida de outras pessoas. Isso é a maior graça que a gente pode ter. Com certeza, porque daqui a gente não leva nada, né? Exatamente. Daqui a gente não vai levar nada, isso é muito importante de ser falado, a gente não tem medo, não tem vergonha de falar assim. Uma vez já me perguntaram, você não tem medo de perder cliente porque você fala que você é cristão? Perder cliente por causa disso? Não tem problema nenhum. Nunca vou negar minha fé no que eu acredito, exato, jamais. É o centro de tudo. E mais uma vez, gente, a gente está aqui para ajudar, tirar dúvida, o que você precisar, conte com a gente. Temos um office em Orlando, tá muito bonito. Se quiser marcar um horário para conhecer, para conversar, vai ter gente para te atender. E em breve também vamos estar em várias capitais dos Estados Unidos. E contem com a gente, né? Quero agradecer a participação de todos vocês, o tempo porque você está se dedicando para assistir esse vídeo. E o Pedro também, obrigado por acreditar nesse projeto, né? Se não fosse você acreditando em tudo isso, nada disso estaria acontecendo. Amém, obrigado, viu? Valeu, brigadão mais uma vez, pessoal. Fica o convite aí, tamo junto e a gente se vê aí nas próximas lives no YouTube. Contacte a gente.